Bíblia em Gênesis capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo 12. Aleluia. Nós já se falou muito aí sobre Abraão, vamos falar um pouquinho sobre Abraão, né? Gênesis capítulo 12. Olha só que maravilha. Versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar. Passou uma temporada no Egito. Porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, e quase ao entrar, olha o que Abraão disse para Sara, sua esposa. Olha só. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ela não havia sido transformada, o seu nome não havia sido convertido a Sara ainda. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa se concede minha vida. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco, venha abençoar o teu povo, a tua igreja, de uma maneira muito especial, Senhor. Vem derramar o teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Você sentar, irmãos, cuidado por onde você anda, cuidado com o caminho que você está trilhando, né? O profeta Isaías fala sobre um caminho, lá em Isaías 35, versículo 8, Isaías traça um caminho, ele chama de caminho santo, vê? E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, passará para aqueles, os caminhantes, até os loucos não errarão. Então Isaías fala que existe um caminho santo. E eu te pergunto, irmão, qual o caminho que você está trilhando? Esse bom caminho, que é o caminho santo, são para quem? Para aqueles que se arrependeram, para aqueles que já se arrependeram, para aqueles que se decidiram por Jesus, para aqueles que tiveram encontro com Cristo lá no Calvário. Lembra que eu citei aqui esses dias, trecho do livro O Peregrino, que quando o personagem principal ele chega diante do Calvário, que ele olha para a cruz, que todo aquele fardo que estava nas suas costas, uma mochila bem pesada, com todo tipo de peso, cai da sua vida, e ele fica livre do peso. É só quando você encontra com o Calvário, quando você tem encontro com Jesus. E o dia que eu li aquele livro a primeira vez, eu me recordo que eu me lembrei que ele tipifica a serpente de bronze que Moisés fez no deserto, glória de Deus, e também de Jesus Cristo. Porque quando alguém era mordido da serpente, era picado por uma serpente, então Deus falou assim: houve um grande morticínio no meio do povo de Israel, porque Deus mandou serpentes abrasadoras, porque o povo desobedeceu a Deus. Então Deus falou assim: faz uma serpente de bronze, todo aquele que for picado, se ele olhar para a serpente que você fez, ele vai ser curado. Claro que depois o povo idolatrou a serpente e deu valor, mas quando ele olhava, ele era curado. Quando você olha para Cristo, todos os seus problemas, você vê que não existe, porque você vê que você não é desse mundo, você está só de passagem. Jesus é a solução para os seus problemas, mas existe um caminho santo, não tem? Nós lemos aí, não existe um caminho santo, Isaías diz, ali haverá um caminho santo, o imundo não passará por ele, não é não? Pois será somente para o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Eu disse
chão da casa dançarina no finalzinho, que a Bíblia diz lá em João 2, verso 15 em diante: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E eu te pergunto, a mesma pergunta que eu fiz ontem: a quem foi escrito, a quem foi direcionada aquela epístola? Não foi a igreja do Senhor? Não se quer dizer que dentro da igreja tem gente que ainda estava amando o mundo. Então diz: irmão, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se você ama o mundo, mesmo estando na igreja, o amor do Pai não está em você. O amor de Deus não permanece na sua vida. Talvez a misericórdia de Deus, esse caminho santo que o profeta Isaías diz, é para aqueles que fazem parte do povo de Deus, que são arrependidos e transformados. Porque o caminho do Egito, nós vemos em Abraão que estava descendo para o Egito. Havia fome na terra. Ele procurou um lugar que tinha mais condições. Não aconteceu como aconteceu com Noemi. E foi para, acompanhou seu marido, foi para Moabe e voltou sozinho. A família ficou lá, porque eles obedeceram a Deus. Então Abraão foi também. Foi para o Egito, desceu para o Egito. E o Egito representa o mundo, irmãos. Canaã, onde eles estavam, estava na terra de Canaã. É o lugar da presença de Deus. Era a terra da promessa. E saiu da terra da promessa para ir para o mundo. Cuidado. Billy Graham dizia: olha, toda vez que o crente quer zarpar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco esperando ele. Vai ter sempre alguma coisa para te atrair lá no mundo. Você não reparou todo desviado? E salvo da igreja foi culpa da igreja? Geralmente foi culpa da igreja. Foi um irmão, foi uma pessoa, foi uma mensagem, foi alguma coisa. Ele nunca diz, nunca comete, nunca confessa seu erro, porque o diabo tinha um barco esperando ele. Cuidado, o mundo é você estar descendo. Abraão desceu. Abraão ainda, né? Abraão desceu para o Egito e as coisas não foram muito bem para ele. Ele já chegou lá, antes de chegar no Egito, falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, chegar lá você vai falar que é minha irmã, não é minha esposa. Já começou o plano errado. Já começou querendo enganar. O Egito é lugar de engano, o mundo é lugar de engano. O melhor lugar para você estar é onde o Senhor te coloca. Pode ser difícil, mas fica na onde Deus colocou você, aonde Deus está chamando você, aonde o Senhor está te dizendo: meu servo, eu vou te abençoar. Porque quando você está dentro da vontade de Deus, Deus está do seu lado. Quando você sai da vontade de Deus, às vezes nós, como eu falei na terça-feira, não queira achar que a sua vontade é a vontade de Deus, que o seu caminho é o caminho de Deus. Não queira achar que o que você pensa é o que Deus pensa. Não queira fazer com uma oração, não queira orar para tentar convencer Deus do que você quer. Porque o caminho do Egito é sempre o caminho da desonestidade. Abraão, antes de chegar lá, já começou enganando. Como nós vemos aí, Abraão concebeu uma mentira. Tudo bem que era uma meia-verdade, né? Que ela era de fato parente dele, irmão por parte de pai ou de mãe, se não me engano. Então nós tomamos cuidado. O mundo não é seu lugar. Lembra de João 17? Quando Cristo estava orando, enquanto homem, enquanto filho de Deus, a oração sacerdotal de Cristo, ele diz: olha, Pai Santo, guarda-nos em teu nome, o nome que me destes. Eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não os peçam os tiros do mundo, mas que os guarde do maligno. Deus não vai te tirar do mundo. Deus não vai te tirar da tentação. Ele vai te dar força para você dizer não ao pecado. Ele vai te dar força para você dizer: não, eu não sou desse mundo. Eu não sou daqui. Eu não concordo, uma vez que a pessoa entregou sua vida para Cristo. Segundo a Bíblia, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram,
importa se você era perdido, não importa se você era usuário de droga, dependente químico, seja lá o que for, qual o nome que dê, antes de conhecer a Cristo, todos nós éramos iguais. O que nós éramos? Pecadores. Nós ainda cometemos pecado, erramos, falhamos, mas agora nós somos servos de Deus. Agora você é diferente. Mas antes todos nós éramos iguais. Não importa que tipo de pecado que você cometia, você era pecador. Antes você tinha uma mente pecaminosa, punha malícia em tudo, agora você tem a mente de Cristo. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Agora quando você vê uma mulher bonita, você não vai simplesmente cobiçar, você vai dizer que ela é filha de Deus. Você vai orar para que ela seja abençoada. É diferente. Você vai continuar vendo a mesma coisa, só o seu pensamento é outro. Porque agora você é uma nova criatura. Eu vi alguém falando hoje que a pessoa que é usuário de droga, uma vez que ele foi dependente, que ele provou e fez uso da droga por um certo tempo, ele é viciado pro resto da vida. Eu não concordo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu conheci, eu convivi, eu vi mesmo. Eu convivi por algum tempo. Não é com um usuário qualquer. Era um que era traficante, usuário de droga, assaltante de banco. E era pai de santo e fazia sacrifício dentro da religião. Ele falou para nós. Eu, pastor Roberto, com o Nelson. Ele falou para nós. Eu vi ele transformando. E era homossexual ainda. Está preparando para se casar. Vou citar o nome dele aqui, porque tem muito tempo que eu não vejo ele, me ensinou onde é que ele está. Então Deus transforma, Deus muda, Deus pega a sua mente, tira tudo aquilo que te prejudicava, mas que coloca coisas boas. Você vai ter desejo da oração, de ler a Bíblia, de santificar a sua vida. Mas para isso você tem que saber que você não pode descer lá para o Egito. Abraão achou que as coisas iam melhorar quando ele desceu para o Egito. Só que o caminho do Egito é um caminho de vergonha. Abraão se envergonhou. Em vez de Gênesis 12, 17. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grande praga, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ele e sua mulher tudo que possuía. Amém? Abraão se perguntou. O rei chamou ele lá e chamou a atenção dele. Chamou ele de mentiroso. Eu preciso entender que o caminho do Egito é um caminho de engano. Irmãos, olha, quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, não é só conhecer a Cristo que Ele vai te libertar do pecado. A verdade é Cristo, sabemos disso. Mas é que quando você conta a verdade, você está liberto. Você não tem que mentir. Diz que para sustentar uma mentira, você tem que contar mais pelo menos 10 ou 20 ou 1000. Não é? Para sustentar uma mentira, você tem que falar outra. E outra, e outra, e outra. Quando você fala a verdade, você está livre. Lembra do caso de José e Maria? Herodes mandou matar todas as crianças por causa de Jesus. Queria sacrificar Jesus. Quando ele foi atravessar, quando ele ia sair, os soldados pararam. O que ele falou? Ele era menino. Eles acharam que eu estava brincando. Ele passou. Você tem que contar a verdade. Você tem que falar a verdade. A verdade te liberta. Onde você está armando a sua tenda? Lembra do caso de quando Abraão teve que se
separar de Ló. Abraão deu o direito para Ló escolher, o direito era dele. Como mais velho, como escolhido de Deus, como eleito de Deus, ele tinha o direito de escolher primeiro. Mas Abraão falou assim: escolhe, você toma a direita, eu vou a esquerda. O nosso rebanho é muito grande, não está cabendo mais. Olha só, Ló era rico, Ló era um homem próspero. Enquanto estava com Abraão, ele escolheu as campinas de Jericó, as campinas lá, um vale todo fértil, muito pasto, para cuidar das suas ovelhas. Que maravilha! E diz a Bíblia que foi armando a sua tenda de pouco em pouco, até que estava lá dentro de Sodoma e Gomorra. E ao que tudo indica, quando ele foi tirado pelos anjos ali, para não perecer, porque a cidade ia ser destruída, e contar a história, parece que não tinha mais nada mais, não tinha aquele monte de gente ao seu serviço, não tinha um grande rebanho, não tinha riqueza. Cadê a riqueza dele? Está morando dentro da cidade. Cadê seu gado? Cadê seus bens? Não se afaste de Deus, não se afaste do Senhor. Ore, busque, leia a Bíblia, procura ler a Bíblia em casa todo dia, procura orar sempre, estar sempre em comunhão com o Senhor. O salmista chegou 17 vezes no dia de novo, isso quer dizer que ele parava 7 vezes para orar. Mas você pode cumprir o que Paulo diz: orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o que é orar sem cessar? É você estar sempre ligado ao Senhor. É você estar sempre ligado ao Senhor. É você nunca perder a comunhão com o seu Deus. Você sempre está falando. Quando você for orar de manhã, você ora e não fala amém. Você ora, faz sua oração e diga: agora, Senhor, vamos comigo. Eu vou para o meu dia e o Senhor vai comigo. Não tem que falar amém. Amém quer dizer que encerrou. Você não vai encerrar a sua oração, porque a sua vida vai ser uma oração. É o que Cristo disse em Marcos: esses sinais acompanharão aos que creem. Quando você crê no Senhor, por onde você vai, é rastro de fidelidade de bênção. Servo de Deus, quando sai de algum lugar, ele sai e deixa a porta aberta, porque ele é fiel. Meu filho trabalhou com juiz aqui na cidade, trabalhou 2 anos com ele, foi auxiliar lá no Ministério Público. Vez por outra, o juiz vai lá no carrinho dele, começou a mexer, ele convidou ele para a casa dele, porque continuou com a porta aberta, continuou com a amizade. Você é servo de Deus. Quando você sair, você tem que deixar a porta aberta. Como que a gente deixa a porta aberta de algum lugar, sabendo o caminho que a gente está trilhando é o caminho do céu? Você não faz o seu melhor, não é porque pelo que você ganha, não é pelo salário, é porque você é servo de Deus, porque você é filho de Deus, você dá o seu melhor, aí a porta vai sempre ficar aberta. Então, aonde é que você está armando a sua tenda hoje? Aonde é que você tem colocado o seu olhar? Lembra que você está aqui nesse mundo de passagem. Quando eu lembro, eu me casei há pouco tempo. Em pouco tempo meu filho estava pequeno, eu já tenho médico, eu falo: meu Deus, o negócio já está descambando, já estou começando a descer a ladeira. Nessa não, a sua irmã casou ontem, ele vai para o segundo já. Graças a Deus. E aproveita, porque passa. Deus passa. Mas vale a pena aproveitar cada momento que você tem. O negócio nosso é servir ao Senhor e ter prazer naquilo que a gente está vivendo. Talvez a única pensamento bom de Salomão é aquele que diz lá em Eclesiastes: coisa boa, que os nossos primos lá em certa igreja aí pegar o pé da letra, comer, beber e levar uma vida regalada. Isso quer dizer que eu vou comer, beber, eu vou fazer o meu melhor dentro das minhas condições, eu vou ser alegre e feliz com aquilo que eu tenho.
não é com o que o outro tem. Nem sempre vai dar para você trocar de carro todo ano. Nem sempre vai dar para você trocar de celular sempre que sair uma novidade. Mas você pode ser feliz com aquilo que você tem. Porque você não é do mundo. O seu caminho é um caminho diferente, é o caminho do céu. E o nosso melhor é deixar um rastro de fidelidade para onde a gente passa. Vamos ficar em pé.